Nossas vidas estão sendo atacadas de todos os lados pelo espírito demoníaco. Por todos os lados. Por baixo, por cima, pelos lados. E de formas variadas. Ele está vindo com tudo contra a humanidade, que é feita à imagem e semelhança de Deus. Ele sabe que o tempo dele está próximo. Como nós sabemos que a vinda de Jesus está próxima, ele sabe muito bem que o tempo dele está terminando. Ele sabe muito bem pelas Escrituras, porque o Satanás, ele conhece muito melhor a Bíblia do que todos os cristãos na face da terra juntos. Ele conhece muito bem o ser humano, mais do que nós próprios. E ele opera para destruição e ele quer reinar. O foco do Lúcifer, quando ainda estava com Deus, era ser igual a Deus. Ele queria reinar. Ele comandava os anjos dos céus, que Deus permitia. Ele tinha um trono dele. Só que ele quis ser igual a Deus, e Deus não permite que ninguém, nem os seus filhos, porque Lúcifer é criatura, nem os seus filhos seja igual a Deus. Igual e acima de Deus ninguém. O Senhor está entronizado acima dos querubins. Ele então vai tentar com todas as forças que ele possui, e Satanás é poderoso. Ele vai tentar com todas as forças possíveis vencer, até o último instante. Ele vai querer vencer Jesus. Houve, desde o tempo que entrou iniquidade no coração dele, iniquidade que está na Bíblia, chama maldade. Desde quando entrou a iniquidade no coração dele nos céus, ele começou a fazer guerra com Deus. Quando ele foi banido dos céus, ele começou a fazer guerra não somente com Deus, mas também com o ser humano. E ele quer que todas as pessoas, e mais ainda os próprios filhos de Deus, se dobrem a ele. Ele quer reinar. Só que, pelas Escrituras Sagradas que nós conhecemos e nós cremos, ele é um derrotado. Jesus Cristo o derrotou lá no inferno, quando Jesus foi crucificado, e saiu vencedor de lá, nessa batalha, e com a chave do inferno, e o Senhor também venceu a morte. E Satanás, ele vai resistir com tudo. Qual o empecilho de Satanás? Ele está reinando nessa terra, ele reina na terra. Não é Jesus Cristo que reina, não é Deus que reina. Quem reina é o diabo. Isso já está escrito lá em Gênesis. E vem confirmar no Evangelho, quando Jesus foi tentado no deserto, pelo Satanás, e Satanás falou para Jesus: olha, eu te dou tudo isso se você me adorar, eu te dou tudo isso porque me foi dado. Quem é que deu de livre e espontânea vontade? Adão e Eva. Ele reina nessa terra e não é muito difícil qualquer pessoa compreender. Vê as corrupções, veja os vícios, veja os assassinatos, veja o que está a acontecer. Ele está reinando. Ele tem muitos discípulos. Nós temos que fazer o nosso papel de ir e pregar o Evangelho, porque discípulos de Satanás estão pregando maldade mais do que nós levando a paz.
E quais são 2 alvos que Satanás não abre mão? 2 objetivos dele. Primeiro é destruir a igreja de Jesus, porque é de Deus. A igreja não é do pastor, não é dos líderes, não é nossa. A igreja é de Deus. Então ele quer destruir a igreja. Como ele pode destruir uma igreja? Eu não estou falando de falsas igrejas, eu estou falando de igrejas de Deus. Ele pode destruir se a igreja não orar, não vigiar. Ele pode entrar dentro da igreja com adultério. Ele pode, são aquelas pessoas que dizem, o espírito está forte, mas a carne está fraca, né? Ele pode entrar na igreja através de inveja entre irmãos, de ciúmes entre irmãos. Ele pode entrar na igreja fazendo com que as pessoas não dizimem e nem ofertem, porque a igreja não pode crescer e não pode honrar os compromissos como aluguel, água, luz, imposto do prédio e outras coisas mais, e muito menos ter equipamentos, cadeiras. E essa semana eu fui falar com o contador, a igreja vai ter que pagar algumas coisas que não é barato para a Receita Federal, porque nós desconhecíamos, e fora o honorário do contador. Vão me dar os valores terça-feira, já estou orando para Deus não deixar alto e providenciar o dinheiro para o pagamento. Então as pessoas desconhecem tudo isso, e Satanás entra no coração dessas pessoas para não dizimarem, não ofertarem, e acha que a igreja, o outro dá e tudo bem. Ele consegue destruir. Conheço pastores que tiveram de fechar igrejas porque não tiveram condições de pagar o aluguel, tiveram que sair. Outros resistiram, foram despejados pela justiça. Quem é que vai pagar a conta disso no dia do juízo? O pastor e todos, sem exceção, os membros. E é interessante que quando a pessoa era do mundo, ela gastava com cigarro, com vício, né, com pinga, com cerveja, com futebol, com mulheres, pagava churrasco aí para todo mundo, gastava com remédios, gastava lá no mundão. E quando vem para a igreja, não dá um centavo para a igreja. É isso que Satanás opera no coração do crente. Então ele pode destruir sim uma igreja. Outro alvo de Satanás é família. E está atuando muito forte. Quando no meu tempo, quando eu conhecia Cristo, não se ouvia falar que dentro da igreja existia adultério, que dentro da igreja existia separações. Ao longo dos anos, o que acontecia no mundo começou a entrar dentro da igreja. E eu estou falando da igreja de Cristo, não igreja falsa. E o pior, que parece que os que são da família não querem entender isso, que Satanás quer separar um casal. E aí fica, como eu conheci um casal lá em Jacareí, vivendo de aparência, porque dentro da casa ninguém se falava. O marido não falava com a mulher não falava com o marido não dá satisfação do serviço, a mulher não dá satisfação para ele quando sai, e acha que é crente, acha que é cristão, que está agradando a Deus, está agradando a Satanás. Quando que vão entender isso? E aí ele tem todo o poder de entrar e fazer uma lambança dentro da sua família e, consequentemente, na igreja. Se você não consegue combater Satanás que está dentro da sua casa, esquece todo o resto, esquece que você é um soldado de Deus que está numa guerra, numa batalha espiritual ferrenha, e esquece a sua salvação também.
Porque Deus é bem claro que o homem e a mulher, um tem que honrar ao outro. As famílias estão sendo enfraquecidas dentro da igreja de Cristo. Quando é lá fora, a gente vai e fala de Jesus para trazer, para que haja arrependimento, para que haja o conserto. Mas não é admissível que dentro da igreja haja contenda entre o marido e a mulher. Não é admissível. E eu vou mais longe. Se tem irmãos que contendem entre o cônjuge, eu vou ajudar. Eu me disponho a ajudar, a falar. Mas se é da liderança, se não se acertar, eu não vou abrir a minha boca, mas não vai ser fácil para o casal, para a família. Não só, eu vou falar, não só vai sair da liderança, mas eu vou expulsar da igreja. Por quê? Porque esse casal está fazendo a vontade de Satanás, não de Deus. A família tem que ser uma família unida, transbordando de amor, e para dar exemplo aos seus filhos, exemplo à igreja, exemplo à sociedade. Não estou dizendo que vai ser mil maravilhas, vai ter problemas, mas vai se acertando dentro da palavra. Agora, o marido e a esposa que não se acerta, não pode ser um filho de Deus, está fazendo a vontade de Satanás. Eu me alegrei muito quando Deus colocou no meu coração fazer as reuniões aqui de quarta-feira só para casais. Eu me dispus a ficar meses debruçado na minha mesa a fazer estudos para que viesse a palavra para os casais, para se acertarem, para se unirem, para transbordar de amor, amor ágape. Se conta nos dedos as pessoas que vêm. Ainda foi falado, convide as pessoas, os casais que estão em tribulação lá fora. Eu acho que ninguém convidou ninguém. E se convidou, não insistiram, não oraram, porque lá fora está uma bagunça só. Nós estamos vivendo o carnaval, não é isso? É a pior época que existe, é a época do carnaval. No passado ainda a gente se retirava, ficava 3, 4 dias, é isso, Sara? Isolado num retiro, numa chácara, num sítio. Anos nós fizemos isso. Anos. Não só lá em Jacareí, mas em outros lugares nós alugávamos, íamos. O diabo está reinando nessa época do ano, muito mais. Há separações, há acidentes, há mortes, há drogas. E eu sei que eu estou falando muito mais do que você pensa, porque quando eu era da justiça, era do juizado de menores de São Paulo, eu trabalhava no carnaval, a gente vê horrores, que eu não vou agora aqui falar que não interessa. E o crente passa o carnaval ainda discutindo com o marido, com a mulher. Quer dizer, senhor diabo, por favor, entra dentro da minha casa. Senhor diabo, por favor, deita comigo aqui na minha cama de casal. Senhor diabo, por favor, fica aqui no meio entre meu marido e minha esposa aqui, fica aqui no meio, entre nós dois. Ah, ele adora isso. Em vez de você convidar o Espírito Santo para entrar no seu lar, o Espírito Santo para ser o Senhor do teu lar, da tua casa. Não exige nada dos seus filhos, se você não dá o exemplo. Não exija. Tem muitas pessoas que acham que adora a Deus ou faz a obra de Deus aqui, ó. Mas o Senhor diz: honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vamos parar. Vamos olhar para Deus. Vamos nos arrepender. Um coração arrependido e contrito, Deus não resiste. O Senhor se derrama todo quando acontece isso. A sequência disso, se há um arrependimento, há um transbordar de bênçãos, um transbordar de unção. 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10,
versículo 3. Está escrito: pois, embora vivamos como homens, ou seja, na carne, estamos aqui nesse mundo, nesse corpo que vai apodrecer, nessa mente, nessa alma suja, porque é bombardeio 24 horas na nossa mente, sobre pornografia, sobre tudo, que aliás, Deus colocou no meu coração, e eu quero preparar uma mensagem, por que existe gays, por que existe lésbica, por quê? E tudo sabe onde começa? Na Igreja Católica Apostólica Romana, está escrito na Bíblia em Romanos, está escrito em Romanos, a idolatria leva ao homossexualismo, não sou eu, está escrito no livro de Romanos, eu vou preparar essa pregação. A origem é a idolatria, que aliás, a grande maioria de macumbeiro, de umbandista, de quibanda, sei lá, o raio que seja, são gays, porque eles têm um altar com 10, 15, 20 imagens, eles adoram aquilo tudo. Por isso que o Senhor diz que é maldito quem tem imagem, é maldito. Está escrito na Bíblia Sagrada, que aliás essa igreja que eu me referi tem a mesma Bíblia, mas são cegos guiando cegos, ou por interesse. Eu fiquei sabendo que um padre até famoso se converteu, achei maravilhoso. A luz do Evangelho resplandeceu sobre ele, que aliás, vocês não sabem as estatísticas, há conversões em números gigantescos de padres para o Evangelho, para a igreja evangélica, porque resplandece a luz do Evangelho sobre eles. Eles conhecem a palavra, mas conhecem como letra, e a letra mata. Quando a palavra é revelada, ela vem como revelação, eles se desligam e vão para uma igreja evangélica. Há centenas no mundo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 diz que, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Aqui está escrito tudo. Nós não temos que brigar com a esposa com o marido, na carne, discutir, ofender, ou se silenciar e não falar nada. Você está partindo para uma luta mundana, que o prejudicado vai ser você próprio. Nossas armas estão em Cristo Jesus, estão dentro da palavra para destruir fortaleza. Que fortaleza é essa? O diabo que entrou dentro da sua casa, ou para não entrar dentro da sua casa. Você tem que lutar pelo seu casamento, você tem que lutar pelo seu relacionamento conjugal. É da vontade de Deus que você seja um vencedor, mas você jamais será um vencedor se você não vencer o diabo dentro da sua casa, se você não vencer a sua alma. O inimigo vai agindo aos poucos. Às vezes acontece alguma coisa que não se dá importância, mas tocou no coração, aí o cônjuge ficou magoado. Aí lá para frente acontece outra coisa, vai aos pouquinhos. Nós temos que aprender que temos que, primeiro de tudo, perdoar, amar. O Senhor fez uma só carne. Tem um exemplo muito prático, simples, que a gente fala constantemente. Você pega 2 folhas de papel, passa cola e gruda. Aí eu falo para você, depois que secou a cola, para você separar essas folhas. Você pode imaginar que vai rasgar. Ela não vai sair perfeita, ela vai rasgar. É a mesma coisa o casamento. Quando há o casamento,
há a união, há uma cola que une os dois. Se houver separação, vai ter gente machucada, os dois vão se machucar, os dois vão sair rasgados, os dois vão sair prejudicados. E não pense que a solução é a separação, porque aí começa a desgraça sobre desgraça. O que é desgraça? A palavra desgraça é o oposto da graça. Nós temos que receber a graça de Deus. E tem pessoas que estão dentro da igreja e não recebem a graça de Deus, recebem a desgraça de Satanás. Aos casados, fica a palavra para o perdão, para se reconciliarem, para se amarem, para viverem juntos, porque essa vida é assim, ó. Lembra lá do professor Raimundo que ele falava, pai Raimundo, vapt-vupt? A vida vai no vapt, não dá nem um vupt, é muito rápido. Eu vi recentemente, ontem, que a minha esposa está tão apaixonada por mim, que ela começou a ver as fotos do casamento, que quando eu era jovem, ela pegou, não aguentou, pôs no Facebook que eu vi. Aí eu olhei assim, eu falei, mas esse aqui sou eu? Poxa, ó, foi vapt, não deu nem o vupt. Passa muito rápido, não perca tempo, faz o que eu faço em casa. Agora é só nós dois, porque os filhos casaram todos. Mas quando há uma situação que ela fala sem querer, que possa me ofender, eu começo a dar risada e não paro. Eu dou risada, vou, abraço, beijo, aí acaba, aí volta tudo na estaca do zero, né? Tudo bem. O Alexandre, quando a Bianca começa a perturbar muito, ele fala assim, ele chama um ao outro de nenenzinho. Aí ele chega e fala, nenenzinho é bobona. Quer dizer, ele não briga, ele não discute com ela, ele não briga. Estão casados há 16 anos. Eu volto a repetir, não é um mar de rosas. Existem situações que de repente fala, como diz, o nervo vem à flor da pele. O Senhor diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, não dê continuidade, para ali, se acertem. Ah, mas foi ela, mas foi ele. Não, veja você primeiro, não acuse, se renda aos pés do Senhor Jesus, você vai ver que vai mudar tudo o seu lar. Traga a paz, traga o amor, traga as bênçãos de Deus dentro do seu lar. O mundo já está tão tribulado, a gente sai de manhã, vai trabalhar, já enfrenta tantas situações difíceis, e vai voltar para casa, ainda vai encontrar situação difícil. Nós temos que encontrar paz dentro do nosso lar. Eu escutei um amém. Está todo mundo tão quieto, sabe? Nós temos que orar todos os dias pelo fruto do Espírito Santo fluir em você. Não espere o fruto do Espírito Santo fluir no seu cônjuge. Vai fluir, mas tem que começar em você. Lembram-se, é dando. O que você vai dar? Xingo? Vai dar, como se diz assim, na patada? Você vai receber xingo, vai receber patada. Agora, se você vai dar amor, vai receber o quê? Amor. Vamos ver o fruto do Espírito. Gálatas. Os irmãos já conhecem essa passagem. Mas aí eu falo igual o irmão Flávio. O quanto você está praticando? Se você já conhece. Gálatas capítulo 5, versículo 22.
Quem é de Deus tem o fruto do Espírito Santo. Agora, para por um momento. Olha aqui para mim. Você pode dizer com toda a certeza e garantia diante de Deus que você tem o fruto do Espírito Santo na sua vida? Você transborda o fruto do Espírito Santo no seu lar, para o seu cônjuge? Então vamos ver qual é o fruto do Espírito Santo. Repete após mim: amor. Fala para o irmão do seu lado: amor. Fala aí, marido para a esposa, esposa para o marido, namorado, noivo, fala aí: amor. Olha, os casais mais velhos às vezes é difícil, mas para um namoradinho assim é fácil. Né, Flávio? Né, Gabriela? Falar para o Flávio para Gabriela: amor é fácil. Agora, 45 anos depois, falar amor é só por Deus. Não, estou brincando. Senão eu apanho em casa. Estou a brincar, hein, gente? É amor mesmo, porque se tivesse, até a Tânia fala assim, se tivesse uma câmera escondida aqui, eu ia mostrar para os irmãos o que você faz. Eu tenho que, sempre quando eu acordo, eu fico vigiando. Será que não tem? Vamos lá. Amor. Amor, amor. Amor. Alegria. Olha, isso é fruto do Espírito Santo. Crente carrancudo não tem fruto do Espírito. Oh, muito espiritual. Ei, fruto do Espírito Santo é alegria. Como é que é aquela música? Sou alegre, sou feliz. Não, fala alto. Essa música é portuguesa. Fala. Sou alegre, sou feliz. Apenas fiz uma opção. Optei por Jesus. Paz. Você pode repetir? Paz. Fruto do Espírito Santo é paz. Paz interior. Paz no nosso lar. Você tem a obrigação de levar paz no seu serviço, na sua escola. Paz. Repete aí comigo. Paciência. Aí você continua repetindo. É o que eu preciso. Porque às vezes, Delvan, a paciência vai embora, mas vai atrás, pega ela. Deixa embora não. Se a paciência for embora, a gente sai da razão. Paciência. Paciência com o marido, viu, Silvia? Paciência com a esposa, viu, Delvan? Você é casado de novo. Está na lua de mel ainda, né, Paulo? O Paulo fez declaração de amor para mim, quer dizer, para a Tainara, mas para mim, que realmente ama a Tainara. Amém? Eu fiquei muito contente quando ele pegou, porque ele morava em São Paulo, não é isso? E a Tainara aqui em São José dos Campos. Ele saiu do emprego para ficar aqui ao lado de quem ele ama. E o fruto desse amor está aí, a Alice. Tainara, está tudo bem? Senão a gente pega, tem um quartinho aqui, né, Robson? Que tem uns cacetetes lá que a gente, ou vai pela força também. Se não for pelo amor. Flávio, é brincadeira, senão Flávio... Para onde que eu me meti? Amabilidade. Ou seja, amável com o cônjuge. Sara, o Robson é amável com você? Robson, a Sara é amável com você? Sabe, eu vou contar, eu já falei isso. Quando eu me converti, eu estava me separando. Eu era do mundo. Minha mulher não aguentava mais o meu jeito de ser. E Deus abriu uma porta. Foi quando nós pisamos na igreja evangélica pela primeira vez, que é a igreja evangélica só de japoneses. Chegou lá, no segundo dia que entramos, a Tânia já foi falar com o pastor. Pastor,
se o meu marido não mudar, você me separa dele. Aí o pastor falou: tenha calma, Tânia, espera um pouco, deixa Deus operar na vida dele. E Deus começou a operar. Graças a Deus que ela está ao meu lado todo esse tempo. Agora, o incrível é se um casal cristãos dentro da igreja, um ter que chegar perto do pastor e falar: eu não aguento mais o meu marido ou a minha esposa e quero me separar. Eu vim do mundo. Mas aquele que já está na igreja não pode falar isso. Está afrontando o Deus vivo. Alguns de vocês conheceram a nossa irmã de Jacareí. Ela sabe como é que ela veio para a nossa igreja? O Espírito Santo levou-a dentro da porta e entrou da nossa igreja. Ninguém trouxe ela, foi o Espírito Santo que trouxe. E ela chegou perto de mim, chorando, toda machucada, internamente, precisava de uma cura interior muito grande de Deus. E ela foi curada na nossa igreja. Ela veio de uma igreja que ela e o marido dela, já há anos de casados, ela descobriu que o marido estava traindo ela com uma membra da igreja do louvor. E ela chegou perto do pastor, com muito choro, do pastor dela até então: pastor, eu descobri que meu marido está me traindo com fulana. Sabe que o pastor se virou e disse para ela: Robson, mas se ele não ama você, você tem que se separar dele mesmo. Ele ama a outra, ele tem que ficar com a outra. Para mim, esse pastor é um sacerdote de Satanás. Aí eu acolhi, a nossa igreja acolheu ela com muito carinho, com muito amor. Nós ficamos lá 12 anos ela ficou com a gente. Mudou a vida dela. Ela teve uma cura interior muito grande. E ela tinha o dom com crianças. Nós fizemos EBF aqui e lá. Eu acho que veio de torno de 40, 50 crianças aqui, 50 crianças que a Sara administrou isso, e 50 crianças, foi a mesma quantidade de Jacareí que ela administrou isso. Foi uma bênção. E ela já tinha esse dom, porque ela era professora do estado, e a classe dela era crianças especiais, com deficiência física, alguma coisa, mental, se não me engano. Era a classe dela, que ela me levou na classe dela, oramos lá com as crianças. Veja se é uma igreja de Cristo, veja se aquele pastor é um pastor de Deus. Para mim ele é, olha, é que o Brasil não está acostumado, com ovelhas. A Bíblia diz que tem um pastor de ovelhas, mas também tem pastor de bodes. E o pastor de bode, ele é o bode maior. Porque não é possível. Nós estamos no fruto do Espírito: amabilidade, bondade. Você tem que ser bondoso, bondosa. Fidelidade, que eu acabei de dizer que não houve entre o casal lá que estava naquela igreja. Ser fiel, fidelidade. Às vezes tem pessoas que pensam que fidelidade é não trair. Mas uma pessoa que não ama, que não é amável, que não tem paciência, ela é infiel aos juramentos do enlace matrimonial. Fidelidade, mansidão. O fruto do Espírito é mansidão. Teve uma ocasião que eu não estava tendo mansidão. Já pastor, com a minha esposa. Sabe o que eu fiz? Eu falei isso uma ocasião na igreja. Eu peguei e escrevi o fruto do Espírito, todinho, fruto do Espírito.
Eu escrevi lá: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós mesmos temos que ter domínio, não o homem querer dominar a esposa, e não a esposa querer dominar o homem. É domínio próprio. Diga lá, domínio próprio. E no casamento um quer dominar o cônjuge. Tem mulher que é tipo sargentão com o marido. E tem homem que acha que é o general da banda. E eu peguei e escrevi o fruto do Espírito no papel. E eu colhei no espelho do banheiro. Quando eu ia de manhã acordar para fazer a higiene, eu lia: fruto do Espírito. Mário, olha o fruto do Espírito. Pá, 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 pá. Aí eu peguei, escrevi os frutos do Espírito, coloquei na minha carteira. Porque quando eu ia sair, demorava alguma coisa, que eu tinha tempo, eu ficava lendo o fruto do Espírito. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, alegria, amor. Você tem que ter isso. Agora, tem casais da igreja de Cristo, as igrejas sérias. Claro que eu não estou falando daqui, né? De igrejas sérias, que o fruto do Espírito não é fruto do Espírito, é fruto do diabo. Vamos ver qual é o fruto do diabo? Gálatas, capítulo 5, versículo 19. São manifestas: imoralidade sexual. Isso daí é fruto de Satanás. E tem cristãos, ou que se dizem que tem o fruto, mana nele, transborda o fruto de Satanás. E ele fala que crê em Deus. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Olha o que está escrito: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não, diga lá, não herdarão o reino de Deus. Então está cheio de crente que não tem o fruto do Espírito, ao contrário, tem o fruto de Satanás, trazendo dentro da sua casa, e ele acha que está salvo. Pela palavra de Deus, ele vai ao fundo do inferno. Por isso que o Espírito Santo me incomodou muito para trazer esta palavra, porque o dia que eu estiver no reino de Deus eternamente, eu quero ver todos vocês lá também. Este é o meu papel dentro da casa de Deus, como servo do Deus Altíssimo, é conduzir você à salvação. E para isso, o Espírito Santo me incomodou. Fala sobre a união conjugal. Aos casados e aos solteiros que já começam a ouvir, né? Você tem um grande privilégio, como, por exemplo, vou citar aqui o casal aqui, grande privilégio de já ouvir muita coisa, e eu sei que os dois têm vindo no grupo de casais, só não está vindo agora, porque a Belinha está fazendo vestibular para entrar na faculdade, mas até então vinha todas as quartas-feiras ouvir sobre casais, e eles são namorados, e eu vou fazer o casamento de vocês ainda. Só que se apresse que Jesus está voltando. E lá nos céus não tem esse negócio homem e mulher não, hein? Então aproveita agora. É verdade. Depois de casado. É verdade. Nos céus está escrito:
que nós seremos como anjos. Tem sexo. Então, amados, se Deus mandou trazer essa palavra, é para que os seus lares sejam edificados, que as vossas vidas sejam abençoadas, que os seus filhos sejam abençoados. Eu falo várias vezes, não adianta você falar para o seu filho de Deus se você não for um testemunho, porque as crianças, eles observam tudo que os pais fazem, tudo. A melhor coisa, Deus manda falar para a criança, mas falar e viver a palavra de Deus. Não adianta falar de Deus e falar, hoje eu não vou na igreja, estou cansado, trabalhei muito ontem, tal. A criança já vai aprender um monte de coisa errada. Então, amados, se tiver de consertar, conserta. E se já está tudo certinho, conserva. Amém? Eu quero o compromisso. A semana que vem eu vou perguntar para os homens aqui. Não, para as mulheres. Eu quero o compromisso de cada homem aqui. E você vai falar o amém, que eu sei. Mas para falar o amém diante da igreja, os casados e os namorados, por favor, os homens, fiquem de pé. Agora, olhe para o seu cônjuge ou para o seu namorado, para a sua namorada, e fala assim para ela, olha, não é para olhar para mim, olha para ela. Se você tem que falar para ela, para o seu cônjuge, e ela para ele. Diga lá assim, eu declaro o meu amor por você. E como prova disto, eu faço uma promessa diante da igreja, diante de Deus, que esta semana você vai encontrar um homem de Deus. E como prova disso, esta semana eu me comprometo a te presentear com flores e beijos. Amém? Agora as mulheres dão palmas. Deixa sentar, obrigado. Vocês vão ter que dar as flores para as mulheres. Domingo que vem, eu vou perguntar para cada mulher se os maridos levaram flores para vocês. E já levam para ela. Orquídea? Ó! Eu vou perguntar. E ai daquele homem que não vier semana que vem. Eu vou na sua casa. Para que o culto venha e penetre no seu coração mais poderosamente do que falar pesado e não acontecer nada. Que as palavras desta manhã, que o Espírito Santo que falou para mim, para dizer à igreja, que essas palavras sejam levadas pelo próprio Espírito ao seu coração e que você põe em prática a partir de já. Não como aconteceu uma certa ocasião de um casal que não se entendia de jeito nenhum. Fui até a casa deles, fui ministrar. Depois de ministrar, oramos, um orou pelo outro, se abraçaram, se beijaram. Aí fui embora, todo contente. Quando encontrei o casal, o filho veio falar para mim que mal eu saí, eles estavam quase se batendo e xingando um ao outro. Que hipocrisia, né? Pode ocultar aos olhos do pastor, mas de Deus nada fica oculto. E Deus está atento, principalmente aos seus filhos. Sim, tem esse agravante. Quem não trata bem a sua mulher, a palavra de Deus declara que Deus não ouve as orações do marido,
Então, como nós homens somos sábios, né, vamos tratar bem as nossas esposas, para Deus ouvir as nossas orações. E nada melhor você chegar em casa e ter a sua esposa te esperando, né, para te abraçar, para te beijar, te receber com carinho, porque você vai dar amor, ela vai receber amor, ela vai dar amor. Agora, não reclame se você não recebe. Se você não recebe é porque você também não dá. E mulheres, não faça como aquela pregação que nós temos para casais, que a mulher recebe o marido descabelada, cheirando a peixe, e cozinha, cheirando a carne, cheirando a alho. Nem o homem gosta disso. Então, se prepare para receber o seu marido também.